Olá, pessoal. Dando continuidade ao estudo da citologia, essa semana a nossa videoaula explicativa ela vai falar especificamente sobre o citoplasma e as suas organelas. Quando a gente fala de citoplasma, a gente está falando daquela região celular que é compreendida entre a membrana citoplasmática e o núcleo. E esse citoplasma ele pode ser dividido em partes. A primeira parte que a gente vai falar é o hialoplasma, que também é conhecido como matriz citoplasmática. E o hialoplasma ele é um colóide, ou seja, um material gelatinoso, em que o seu principal solvente é a água, e os solutos são as substâncias orgânicas e inorgânicas que podem estar ali distribuídas no interior do citoplasma da célula. Quando a gente fala desse colóide, a gente vai encontrar dois estados físicos capazes, de existir, que é o estado gel, é um estado gelatinoso, que vai se concentrar principalmente na região periférica, do hialoplasma, a gente pode até denominá-lo de ectoplasma, e a porção mais interior é o estado sól ou fluido, que a gente pode denominar de endoplasma. Essa mudança, do estado sól para o estado gel ou vice-versa, ela é conhecida como tixotropismo, e ela vai permitir que a célula realize tanto movimentos ameboides como ciclose. E ciclose é o movimento cíclico, do hialoplasma, capaz de se distribuir, seu conteúdo no meio intracelular. Então, esse hialoplasma, ele tem dois estados físicos. O estado gel, geralmente, ele está mais próximo da estrutura da membrana plasmática. E o estado sól, ele é o mesmo hialoplasma, porém mais fluido e geralmente mais próximo da região nuclear. Esse exercício da PUC de São Paulo, ele foi cobrado, e ele faz referência à ciclose. Então, vamos ver. O termo ciclose é empregado para designar a. Movimentos citoplasmáticos que não acarretam alterações da forma celular e que podem arrastar determinadas estruturas e inclusões. B. Uma estrutura circular dos cromossomos das bactérias. C. Uma série de movimentos circulares de hemácias em torno de coágulos. D. A formação de anéis nos cromossomos de certas moscas. É a propriedade dos leucócitos de atravessar paredes de vasos sanguíneos e assim circular por entre os tecidos, Então, quando a gente avalia essas alternativas, a gente vê que a alternativa A, ela faz referência à ciclose. De fato, a ciclose é o movimento citoplasmático que não vai acarretar alteração da forma celular em questão, mas que pode levar ao arraste de estruturas e inclusões internas da célula. Quando a gente fala da segunda parte do citoplasma, a gente vai falar especificamente das organelas celulares. E essas organelas, elas representam um conjunto de estruturas que estão mergulhadas no citoplasma e cada uma é especializada na execução de uma determinada atividade. Então, a gente tem o ribossomo, o retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, o complexo de Golgi, os lisossomos, as mitocôndrias, os plastos, no qual a gente encontra os cloroplastos, os centríolos, os vacúolos e os peroxissomos. Vamos falar inicialmente dos ribossomos. Essa é uma organela citoplasmática que vai estar presente tanto nas células procariotas quanto nas células eucariotas. E os ribossomos, eles vão se organizar em subunidade menor e subunidade maior, Esse ribossomo ele é constituído de RNA ribossômico associado a proteínas e ele não está presente o tempo inteiro na célula. Ele vai ser formado à medida que existir a necessidade do ribossomo para a tradução do RNA mensageiro. É interessante lembrar que esse ribossomo ele não possui uma membrana lipoproteica e a sua principal função é participar da síntese de proteínas, especificamente na etapa da tradução.
Esse ribossomo ele pode estar associado ao retículo endoplasmático rugoso e, nesse caso especificamente, a sua finalidade é realizar a síntese de proteínas para exportação, ou seja, a síntese daquelas proteínas que serão exportadas para outros locais da célula. Esse exercício da Universidade Federal de Rondônia, ele diz o seguinte: qual das seguintes estruturas celulares é responsável pela formação dos ribossomos? Aí eu tenho retículo endoplasmático, complexo de Golgi, centríolo, nucleolo e lisossomo. Então aí vocês teriam de se lembrar que o nucleolo é a estrutura celular responsável pelo armazenamento do RNA ribossômico e disponibilização desse RNA ribossômico todas as vezes que o ribossomo se fizer necessário para a ocorrência da tradução proteica. Então, aqui tem um desenho esquemático, né, para vocês se lembrarem da onde que se localiza, né, o nucleolo. O retículo endoplasmático, ele vai estar presente somente nas células eucariotas, mas ele pode ser observado nas células eucariotas animais e vegetais. Ele representa um sistema de bolsas e tubos membranosos que delimitam uma cavidade, né, uma cisterna, e existem dois tipos de retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático liso, que está aqui à esquerda, e o retículo endoplasmático rugoso, que está aqui à direita, né? Sendo rugoso caracterizado pela presença de ribossomos associados. Quando a gente fala das funções do retículo endoplasmático liso, ele está relacionado ao armazenamento de substâncias, ele está relacionado à distribuição e o transporte das substâncias que ele produz, também está associado à neutralização de substâncias tóxicas, quando ele está presente lá no nosso fígado, mas a principal função dele é a síntese de lipídios. Já o retículo endoplasmático rugoso, ele tem como atividades também o armazenamento de substâncias, a distribuição e o transporte das substâncias que ele produz, a neutralização de substâncias tóxicas quando ele está presente lá na estrutura do fígado, mas ele vai produzir principalmente proteínas para exportação e também enzimas digestivas. O complexo de Golgi, ele também ocorre apenas em células eucariotas, podendo ser animais ou vegetais. Ele é um grupo de cisternas achatadas, formadas por membranas lipoproteicas empilhadas umas sobre as outras, e o complexo de Golgi recebe vesículas contendo proteínas produzidas no retículo endoplasmático rugoso para serem modificadas, empacotadas em vesículas e utilizadas na própria célula ou exportadas. Então, o complexo de Golgi ele pode ser muito facilmente associado com o setor de expedição, né? Em que ele recebe, empacota e direciona essas proteínas, principalmente, para os seus locais de destino. Quais são as funções que a gente pode atribuir ao complexo de Golgi? Ele pode empacotar e transportar substâncias, ele é responsável pela formação e liberação de vesículas repletas de substâncias que estavam armazenadas no interior das cavidades. Ele é responsável pela formação dos lisossomos primários, que são aquelas vesículas liberadas contendo enzimas digestivas. Ele forma também os peroxissomos, que são vesículas que contêm enzima catalase na sua constituição. A catalase é a enzima que degrada água oxigenada a água mais oxigênio. Ele é responsável pela formação da lamela média e também pela formação do acrossomo nos espermatozoides, que é aquela vesícula cheia de enzimas digestivas que vai favorecer a ruptura da parede do óvulo para a ocorrência da fecundação. Então, vamos ver esses dois exercícios. Esse primeiro é da PUC do Rio Grande do Sul. Ele fala, na célula nervosa, ao contrário do corpo celular, o axônio não apresenta complexo de Golgi, nem retículo endoplasmático rugoso. Além disso, há pouquíssimos ribossomos no axônio. O texto acima permite deduzir que o axônio é uma região do neurônio que a. apresenta intensa síntese de lipídios,
Não, pela baixa quantidade de complexo de Golgi. B. Dispõe de numerosos grânulos glicídicos. Vamos lembrar que glicídio é outro nome para açúcar, né? E aí, esses grânulos eles vão ser bem abundantes, onde eu tenho complexo de Golgi também para armazená-los, ok? Não é o caso do axônio. Provavelmente é inativa para a síntese proteica? Provavelmente sim, porque tem pouco ou quase nenhum retículo endoplasmático rugoso, né? D. Apresenta uma intensa síntese de proteínas. Vamos lembrar que a maioria dos hormônios ou tem constituição proteica ou tem constituição lipídica. Então, a síntese está relacionada ao retículo endoplasmático rugoso e ao complexo de Golgi, respectivamente. Então, provavelmente, isso não acontece no axônio. Então, o gabarito para essa questão seria a letra C. Esse outro exercício é da PUC do Rio de Janeiro. Ele diz o seguinte: a síntese de proteínas para exportação em eucariontes acontece principalmente ao nível de A. Envoltório nuclear? Não. B. Ribossomos nucleares? Não. C. Membranas do complexo de Golgi? Não. D. Membranas do retículo endoplasmático rugoso? Sim, as membranas do retículo endoplasmático rugoso sintetizam proteínas de exportação, mas quem exporta é o complexo de Golgi, né? Então, o gabarito para essa questão, letra D de dado, que está se referindo à síntese. 4. Lisossomo. Ele está presente apenas em células eucariotas, e o lisossomo é uma bolsa membranosa produzida pelo complexo de Golgi que contém enzimas digestivas. E qual que é a função do lisossomo? É fazer a digestão intracelular. Nesse processo, ele pode fazer a autofagia, que é a digestão das próprias organelas citoplasmáticas. Isso está relacionado à renovação das organelas, isso também está relacionado à escassez de alimento para a célula, mas ele também pode realizar a heterofagia, que é a digestão de substâncias que entram na célula e permanecem ali e não deveriam, né? Então, nesse caso, o lisossomo primário vai se fundir ao fagossomo ou pinossomo, vai se formar um lisossomo secundário, que a gente chama de vacúolo digestivo. Ocorre-se, então, a digestão, né? Os componentes úteis, eles são devolvidos à célula e os resíduos, eles são exportados por plasmocitose ou exocitose. O que seria a autólise? É a autodestruição celular. Ela vai acontecer devido ao rompimento de alguma membrana, né, do lisossomo, que acaba por externalizar suas enzimas digestivas. E aí a gente vai lembrar de 2 episódios específicos. A apoptose é a morte celular programada. Todas as células, elas têm uma apoptose, né, já prevista. Ela está relacionada também, né, ao desaparecimento da cauda do uterino. Ela está relacionada à eliminação das membranas interdigitais nos fetos, né? Então, por exemplo, na formação do feto, ainda na barriga da mãe, são formadas membranas que unem os dedos uns aos outros. Mais próximo do 6º mês de gestação, a gente tem a eliminação dessas membranas interdigitais por apoptose. Mas a grande maioria das células, elas têm um tempo de vida médio. E esse tempo de vida, ele, quando se encerra, né, essa célula ela é destruída geralmente por apoptose. E existe uma outra peculiaridade que acontece nos casos de silicose, né? Então, a sílica, ela é um componente mineral que no nosso organismo a gente não consegue metabolizar, mas ela está presente numa série de materiais, principalmente voltados para a área da construção civil, na área de mineração. Então, era muito comum que trabalhadores de minas, né, apresentassem, ao longo da vida profissional, problemas respiratórios. Isso antes de existir uma legislação específica trabalhista que obriga as mineradoras a disponibilizar EPI e cobrar dos seus funcionários o uso desses EPIs, né? Então, os trabalhadores, eles entravam nas minas,
durante a sua atividade profissional, eles inalavam muito pó de sílica, essa sílica acabava aderindo aos alvéolos pulmonares, se acumulando ali, e como a gente não conseguia metabolizar, ela se depositava. Essa deposição da sílica sob os alvéolos pulmonares acabava atraindo a atenção dos lisossomos e com isso ocorria a destruição dos alvéolos pulmonares equivocadamente, né? Então, em Nova Lima, por exemplo, em que a gente tem muita atividade de mineração, e lá você tem uma parcela significativa da população que vive da mineração, existe lá no Hospital Nossa Senhora de Lourdes, que é o único hospital público que atende a cidade, um centro que foi montado pela mineradora com a finalidade de atender especificamente aqueles profissionais, principalmente os mais antigos, que tiveram diagnóstico de silicose e que têm problemas respiratórios em decorrência da destruição alveolar, né? E aí a própria mineradora mantém esse instituto de forma a melhorar a qualidade de vida desses profissionais, né, que atualmente já se encontram aposentados. Então, esse desenho esquemático, ele está mostrando mais ou menos, né, como que se dá esse processo, né, de fusão do fagossomo com as vesículas, né, enzimáticas digestórias. Então, o retículo endoplasmático produz as proteínas, transporta essas proteínas para o complexo de Golgi, o complexo de Golgi empacota, armazena, libera isso numa situação de necessidade. Então, aqui, por exemplo, você está vendo uma partícula alimentar sendo fagocitada. Aqui você tem o fagossomo. A fusão do fagossomo com o lisossomo a gente chama de vacúolo digestivo. E esse vacúolo digestivo, depois do processo de digestão, o que for reutilizável a célula absorve, o que não for ela exocita. Da mesma forma aqui, eu tenho uma vesícula de lisossomo que está aqui livre no citoplasma, encontra uma organela danificada, se funde com ela de forma a digeri-la internamente. O que for útil, a célula utiliza, o que não for, ela exocita, né? Então, esse exercício da PUC do Rio Grande do Sul, ele diz o seguinte: a inativação de todos os lisossomos de uma célula afetaria diretamente a síntese de proteína, B, digestão intracelular, C, síntese de aminoácidos, D, circulação celular, E, secreção celular. Então, se eu inativar os lisossomos, eu vou interromper os processos de digestão intracelular, né? Então, o gabarito para essa questão, letra B de bola. Esse é um exercício da Universidade Estadual de Londrina, do ano de 1990. Para que ocorra a digestão no interior de uma ameba, é necessário que o fagossomo funda-se a lisossomos, mitocôndrias, ribossomos, cinetossomos, desmossomos. Então, você tem que conhecer esses constituintes celulares e as suas funções, né? Para apontar o gabarito correto. Bem, se eu quero falar de digestão, eu vou falar da fusão desse fagossomo com o lisossomo, letra A. Esse exercício da PUC de São Paulo. Considere os seguintes eventos. 1. Fusão do fagossomo com lisossomo. 2. Atuação das enzimas digestivas. 3. Plasmocitose. 4. Formação do fagossomo. A sequência correta em que esses eventos ocorrem no processo de englobamento e digestão intracelular de partículas em uma célula é: primeiro eu vou formar o fagossomo, aí eu vou fundi-lo com o lisossomo, aí eu vou ver a atuação das enzimas digestórias, por último eu vou fazer a plasmocitose, que é a exocitose daquilo que for resíduo. Então, 4, 1, 2, 3 seria o gabarito. 4, 1, 2, 3, letra D de dado. Esse exercício, vamos lá, de acordo com o esquema a seguir, na autólise,
autólise ocorre, né? Então, o que eu vou ter na autólise? Eu vou ter o retículo endoplasmático rugoso produzindo uma vesícula cheia de enzimas digestivas. Eu tenho uma vesícula de transporte que leva para o complexo de Golgi. O complexo de Golgi vai fazer a liberação do lisossomo. O lisossomo vai se fundir com o fagossomo para que aconteça o processo de digestão intracelular, né? Na autólise, o que vai acontecer? Autoprópria, lise própria, né? Então, a autólise é a lise da própria célula. Vai acontecer o quê? Um dano de quem? Um dano, né, da membrana plasmática desse lisossomo aqui. E aí, na hora que eu tiver esse dano, eu vou ter o processo de extravasamento dessas enzimas digestivas. Aí, a digestão que deveria estar confinada numa membrana, ela vai acontecer na célula como um todo. Então, ela vai fazer uma autodestruição. Gabarito, letra E. Vamos falar um pouquinho da mitocôndria. A mitocôndria a gente vai falar extensivamente dela daqui a um tempinho, quando a gente entrar em metabolismo celular. Inicialmente, a gente precisa entender o que é uma mitocôndria e qual que é a função principal dela. Ela vai acontecer, né? Ela vai aparecer apenas em células eucariotas, tanto animais quanto em vegetais. E a mitocôndria ela tem esse aspecto aqui, ó. Ela tem uma membrana externa lisa, uma membrana interna cheia de cristas, né? Então, a gente tem a crista mitocondrial ou as cristas mitocondriais, a gente tem a matriz. A matriz é como se fosse o citoplasma da mitocôndria, né? E a gente tem a membrana externa. Aqui a gente tem uma eletromicrografia obtida por microscopia eletrônica, em que a gente vê as mesmas coisas. Primeira coisa que chama atenção, a mitocôndria não é tão bastão como a gente costuma ver nos livros, ela pode ser mais circular. Membrana externa lisa, membrana interna cheia de cristas, né? Aí a gente vê várias cristas mitocondriais aqui e a gente vê a matriz mitocondrial aqui. A função dessa mitocôndria é produzir energia para a célula através do processo de respiração celular. Então, a mitocôndria está diretamente relacionada ao processo de síntese de ATP por respiração celular. Mas a gente vai falar isso mais para frente. As mitocôndrias chamam atenção porque elas são dotadas de ribossomos, de DNA e de RNA próprio. Então, novas mitocôndrias surgem exclusivamente por autoduplicação de mitocôndrias pré-existentes, né? Então, se ela tem DNA, ela é capaz de gerar cópias dela mesma. Então, as mitocôndrias podem se autoduplicar. Uma outra característica importante com relação às mitocôndrias é que é uma organela de origem materna. Então, lá na formação do zigoto, quando o óvulo vai ser fecundado pelo espermatozoide, ao contrário do que a gente imagina num primeiro momento, o espermatozoide ele não entra completamente no óvulo. Ele vai, né? O acrossoma vai favorecer a perfuração da parede do óvulo. Quando essa parede for perfurada, o espermatozoide ele lança apenas o seu pronúcleo para dentro do gameta feminino. Então, todas as organelas desse zigoto, elas são advindas daquele óvulo, que é uma célula feminina. Então, aquelas mitocôndrias que estavam presentes lá no zigoto, como elas têm DNA próprio, elas têm capacidade de autoduplicação. E elas vão dar origem a todas as mitocôndrias daquele zigoto. Então, ele é um marcador de origem materna. Então, o meu é igual da minha mãe, que é igual da minha avó, que é igual da minha filha, né? Se eu tivesse filho, homem, também o dele seria igual ao meu, porque eu teria doado para ele, no processo de fecundação, essas mitocôndrias, né?
Existe também uma teoria, que é a teoria da endossimbiose, ou teoria endossimbiótica, que ela propõe que a mitocôndria ela surgiu a partir de uma associação mutualística, ou seja, uma associação em que eu tinha benefício para ambos os indivíduos envolvidos, né? E ela era uma relação, então, obrigatória também, né? Entre bactérias aeróbias ancestrais e células eucariotas anaeróbias primitivas. Então, em algum momento, essas células eucariotas anaeróbias primitivas englobaram essas bactérias aeróbias, enxergaram o potencial que essas bactérias aeróbias tinham de produzir energia para elas, e com isso, ao invés de fazer o processo de digestão, manteve essas bactérias no seu interior. Essa relação ela é benéfica para ambos porque a célula eucariota, anteriormente anaeróbia, agora ela tem um acesso mais fácil ao ATP em decorrência da presença dessa bactéria aeróbia no seu interior. Ao mesmo tempo, a bactéria aeróbia ela está protegida de predação, ela tem água, nutrientes em quantidades suficientes para a sua subsistência. Então, é uma relação mutualística que aconteceu entre essas bactérias aeróbias e essas células eucariotas primitivas que perpetuou ao longo do tempo, né? Quais seriam as evidências dessa teoria? A presença de ribossomos, né, nas mitocôndrias, similares àqueles que a gente encontra em bactérias, a capacidade de autoduplicação, né, que essas mitocôndrias têm em decorrência da presença de DNA, e o DNA circular mitocondrial semelhante àquele DNA plasmidial bacteriano, né? Então, o DNA dessas mitocôndrias é um DNA diferente, ele é circular, né? Assim como aquele DNA extraplasmidial que a gente encontra nas bactérias que são viventes até hoje. Fora isso, o fato de que as mitocôndrias são organelas duplo-membranosas. Elas têm duas membranas ao seu redor. A interna, cheia de cristas, e a externa, que é uma membrana lisa. Esse exercício é um exercício da UFMG de 2007. Ele mostra lá, né, uma mitocôndria ampliada. E aí ele está mostrando que esse DNA mitocondrial, ele é igual a 2 RNAs ribossômicos, 22 RNAs transportadores, 13 proteínas, compondo uma totalidade de 37 genes. Então, ele fala o seguinte: uma mutação em um gene mitocondrial de RNA transportador pode ser prejudicial para o organismo. Cite o nome do processo em que atuam o RNA transportador e o RNA ribossômico, né? Ok. B. Marque com o X diretamente na figura dessa questão o local onde se realiza esse processo. Então, vocês tinham que se recordar que RNA transportador e RNA ribossômico atuam no processo de tradução proteica, né? E marque com um X diretamente na região dessa questão, o local onde se realiza esse processo. Aí vocês devem se lembrar que para que eu tenha o processo de tradução, eu vou precisar ter a figura do ribossomo, que é amplamente distribuído na matriz mitocondrial, né? Que é esse citoplasma da mitocôndria, né? Então, vocês fariam um X aqui, onde está essas bolinhas, ok? Vamos lá. Exercício 2. A fadiga geralmente é um dos sinais clínicos presentes nos indivíduos portadores de doenças mitocondriais. Cite o nome de um tecido em que esses sinais clínicos se apresentam e a justificativa, né? Então, olha só, você tem que pensar o seguinte: uma doença mitocondrial provavelmente é uma doença incurável, né?
É uma doença que ela já estava presente nas primeiras mitocôndrias que compunham o zigoto desse indivíduo. À medida que essas mitocôndrias foram autoduplicadas, né, com o erro, esse erro ele também foi reproduzido. Então, ó, cite o nome de um tecido em que esses sinais clínicos se apresentam. Eu vou ver fadiga em qualquer órgão que tenha mitocôndria em abundância. Então, qualquer tipo de musculatura, seja ela lisa, rugosa ou cardíaca, né? Qual que é a justificativa? A mitocôndria está diretamente relacionada à síntese de proteínas, né? Perdão, a síntese de ATP no processo de respiração celular. Então, se eu sofro de uma doença mitocondrial, essa fadiga que vai levar ao mau funcionamento dessa síntese de ATP, ou seja, desse processo respiratório, ele vai ser observado em qualquer célula que tenha mitocôndria em abundância, como a musculatura, ok? Esse exercício aqui da Unirio, cientistas propõem a hipótese de que certas organelas originaram-se de organismos que há mais de 1 bilhão de anos passaram a viver simbionticamente com eucariotos antigos. Apoiam-se no fato de que essas organelas possuem DNA próprio, semelhante ao das bactérias, podendo se autorreplicar. Essas organelas são... Então, quem são elas? São as mitocôndrias e os cloroplastos. Os cloroplastos a gente ainda não falou deles, né? Mas quando eu chegar lá, eu também vou falar com vocês que os cloroplastos têm DNA próprio, né? Também é uma organela duplo membranosa, tá? Só que aqui especializado no processo fotossintético, tudo bem? Não no processo de respiração celular. Então, o gabarito para essa questão seria a letra B de bola. Esse exercício da PUC de Campinas, as mitocôndrias se originam a partir, né? Então, olha só, a partir de quê? De mitocôndrias pré-existentes, gabarito letra E. PUC do Rio de Janeiro, 95. Células do fígado possuem até 2.000 mitocôndrias, ocupando cerca de 1/5 do seu volume. O número alto de mitocôndrias nessas células pode ser explicado porque as células hepáticas, né? Então, olha só, são maiores que as demais células do corpo? Não. Apresentam respiração aeróbica? Provavelmente, né? Tem grande atividade metabólica? Também. A atividade metabólica está relacionada também a uma maior demanda energética, né? Todas as nossas células são células aeróbicas, todas elas terão mitocôndrias. Agora, nem todas têm 1/5 do seu volume ocupado por mitocôndria. Provavelmente aquelas que têm grande atividade metabólica. Então, entre B e C, eu fico com a letra C. Gabarito para essa questão, letra C. Vamos falar agora dos plastos. Eles estão presentes nas organelas eucariotas vegetais. E a gente tem diferentes plastos. Existem os leucoplastos, que são incolores em decorrência da ausência de pigmentos, e a sua função majoritária é fazer o armazenamento de substâncias. Então, eu tenho os proteoplastos, que vão fazer o armazenamento de proteínas, os oleoplastos, que vão fazer o armazenamento dos lipídios, e os amiloplastos, que vão fazer o abastecimento, né, o armazenamento de carboidratos. E existem os cromoplastos, que são coloridos em decorrência da presença de pigmentos. A principal função desses cromoplastos é o processo fotossintético. Então, existem os xantoplastos, que têm cor amarela, os eritoplastos, que têm cor vermelha, e os cloroplastos, que têm coloração esverdeada. Todos esses pigmentos relacionados ao processo fotossintético. Então, no cloroplasto, né, assim como a mitocôndria, eles têm ribossomos, eles têm RNA e têm DNA próprio. Eles, então, têm capacidade de autoduplicação. E aí, quando a gente olha para um cloroplasto, a gente vai ver os tilacoides, que são essas moedinhas. A gente vê, né, o grânum, que é o conjunto,
dessas moedinhas empilhadas. Tem uma outra nomenclatura que não está aqui, é grana, que é o conjunto dessas pilhas, né? A gente tem a membrana interna, a membrana externa e a gente tem o estroma. O estroma é como se fosse a matriz, é o citoplasma do cloroplasto, cada um com uma função específica. Então, o estroma, nele vai acontecer a fase enzimática da fotossíntese, né? Ou seja, as reações de fase escura. E no tilacode vai ocorrer a fase fotoquímica, ou seja, a fase clara da fotossíntese. A gente vai rever isso ou vai falar disso com maior detalhe no nosso próximo módulo, que é metabolismo energético. Então, essa questão da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. No interior de cloroplastos e mitocôndrias são encontradas pequenas quantidades de DNA, RNA e ribossomos. Tais componentes permitem que os cloroplastos sejam capazes de realizar, né? Então, vamos lá. Fluorescência e síntese lipídica. Fotossíntese e secreção celular. Autoduplicação e síntese de proteínas. Ciclo de Krebs e síntese de ATP. Fermentação anaeróbica e síntese de clorofila. Olha só, DNA está relacionado à capacidade de autoduplicação. RNA e ribossomos está relacionado à síntese de proteína. Gabarito para essa questão, letra C. Vamos falar agora um pouquinho sobre os centríolos. Os centríolos eles estão presentes apenas nas células eucariotas animais e alguns pouquíssimos vegetais os têm, tá? O centríolo, cada célula possui apenas um par de centríolos e eles estão dispostos perpendicularmente em relação ao outro. Então, você tem um nesse sentido, você tem outro perpendicular. Então, eles formam esse ângulo de 90 graus entre um e outro. E eles são constituídos por microtúbulos proteicos sem membrana lipoproteica. Então, são 9 trincas de microtúbulos. Se vocês contarem aqui, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 9 vezes, né? Quais são as funções desses centríolos? Eles vão formar os cílios, os flagelos e eles vão participar também da divisão celular, porque eles vão ser responsáveis pela fixação das fibras de fuso, que a gente está vendo aqui, ó, um par de centríolo aqui, um par de centríolo do lado de cá, e as fibras de fuso se formam para segurar os cromossomos na região equatorial da célula, no meio da célula. Quando a gente estiver estudando divisão celular, eu falo isso novamente, então não precisa se preocupar com isso. Então, antes da gente fazer essa questão, vamos ver aqui, só relembrar. Os centríolos têm capacidade de autoduplicação. O que seriam os cílios? Os cílios, geralmente, eles estão presentes em grande número e eles estão relacionados ou com a movimentação do ser que o possui, ou vai estar relacionado com movimento sincronizado. Então, por exemplo, a tuba uterina feminina, ela tem no seu interior cílios. Esses cílios eles batem sincronicamente de forma a atrair o óvulo lá do ovário em direção ao útero. Os flagelos, geralmente, eles estão relacionados à locomoção. Então, por exemplo, o espermatozoide humano ele tem um flagelo que está relacionado à locomoção. Então, no coito, você tem a liberação do espermatozoide lá no fundo da vagina. Mas a fecundação, se ela tiver de acontecer, ela vai acontecer lá no terço distal da tuba, ou seja, mais próximo do ovário. Então, esses espermatozoides vão subir todo o útero, atravessar a tuba em direção ao terço distal, mais próximo lá do ovário. Quem favorece essa locomoção também é o flagelo, ok? Vamos agora para essa questão. Sesgran Rio, Rio de Janeiro. O desenho abaixo corresponde a um corte transversal da ultraestrutura de... Aí, o que vocês teriam que olhar, né? Aqui, vocês têm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né?
E você tem um par central aqui, ó. Então, você tem 9 tríades e um par central. Essa é a organização dos cílios e dos flagelos, né? Se fosse apenas 9 tríades sem essa membrana, aí seria o centríolo, ok? Então, essa organização, 9 tríades mais um par central com presença de membrana é do cílio e do flagelo. Vamos falar um pouquinho aqui do vacúolo, né? As células, elas podem ter diferentes tipos de vacúolo. Esses vacúolos vão ser formados sempre em células eucariotas. Ele pode ser um vacúolo de armazenamento, então no caso das células vegetais, para o armazenamento de substâncias e também para a regulação osmótica da célula, né? Vamos pensar, por exemplo, numa planta que vive no mar. Ela precisa ter uma concentração osmótica diferente de uma planta de solo, porque senão ela ia perder muita água para o mar em decorrência da diferença de concentração osmótica, né? Vamos falar um pouquinho do vacúolo digestivo. Então, existe o vacúolo digestivo, que é aquele formado a partir da fusão do lisossomo primário com o vacúolo digestivo. A função dele é fazer a digestão dos nutrientes presentes na vesícula, fagossomo ou pinossomo, né? Fagossomo se for sólido, pinossomo se for líquido. Existe também o vacúolo contrátil ou pulsátil, que vai estar presente nas algas e nos protozoários de água doce, para evitar que a água entre indefinidamente no corpo desses seres, e se essa água entrar sem parar, ele vai explodir, né? Aí o vacúolo pulsátil joga esse excesso de água que foi absorvido para o meio externo novamente. Então, aqui exemplificando, né, o vacúolo de armazenamento, e a gente consegue ver também a presença de vacúolos digestivos aqui, né? O vacúolo pulsátil, geralmente, ele vai ter uma aparência parecendo uma bombinha. Você vê ele meio estrelado, como se fosse uma inclusão assim, mas ele é um pouquinho maior. Os peroxissomos agora, eles ocorrem nas células eucariotas, tanto vegetais como animais, e são organelas esféricas muito pequenas produzidas pelo complexo de Golgi, que vão possuir enzimas capazes de degradar substâncias específicas, ácidos graxos, aminoácidos, água oxigenada. A atividade celular, ou seja, o metabolismo, produz água oxigenada ou peróxido de hidrogênio, que é capaz de danificar as estruturas celulares, né? Então, os peroxissomos, por possuírem essa catalase, a catalase vai ter, então, a capacidade de decompor a água oxigenada em oxigênio mais água, inativando. Esse é um mecanismo, então, de autoproteção, né, que as nossas células têm. Ok, então, pessoal, com isso a gente chega ao final, né, dessa aula sobre as organelas citoplasmáticas. Eu espero que vocês estejam conseguindo acompanhar. Dúvidas podem ser tiradas tanto nas lives quanto através do e-mail da turma, ok? Até a próxima oportunidade.